Deus, no nome de Jesus, desde já nós queremos entoar louvores, canções ao Senhor, por mais uma segunda-feira, que o Senhor nos promete, que o Senhor nos confia, a estar aqui diante de Ti, para clamar, para pedir ao Senhor que o Senhor abra uma vez mais o nosso entendimento. Senhor, fale conosco por intermédio da Sua palavra, e que sejamos abençoados pelo nosso conhecimento. Fale conosco por intermédio das Suas sagradas Escrituras, Senhor. Nós estamos aqui uma vez mais para buscar o conhecimento, não conhecimento humano, mas conhecimento divino. Fale conosco por intermédio da Sua palavra. Trilha, Senhor, os nossos caminhos. Seja conosco, lâmpada para os nossos pés é a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Soteriologia, eu preciso da máxima atenção de vocês, porque é muito importante. Eu disse que seria um pouco puxado, seria bem interessante, mas é importante nós prestarmos muita atenção sobre o que vamos tratar aqui nessa noite. Teve pessoas que, devido ao que aconteceu nos dias atrás aí, né, final de semana, não ficaram bem, e mandaram mensagem dizendo: Juan, pelo amor de Deus, grava e depois você posta, eu assisto a aula e depois eu vou estudando por lá. Então é muito importante. Ainda bem que tem essa tecnologia hoje em dia, né? Queridos, hoje nós vamos falar a respeito da soteriologia. E para nós entendermos a respeito disso, soteriologia trata-se sobre a doutrina da salvação, certo? Então, vocês podem escrever aí soteriologia, celular, ou você que é bom de memória aí, vai guardando aí na memória. Soteriologia é a respeito da doutrina da salvação. Soteriologia, por que é necessário o estudo? O estudo sobre a salvação é necessário justamente por causa da existência do pecado, certo? O estudo sobre a salvação, nos aprimorarmos no texto da salvação, no conhecimento da salvação, é necessário para nós entendermos a respeito disso, justamente por conta da existência do pecado. Então, nós estudamos a soteriologia, ou eu posso dizer, o estudo sobre a salvação, justamente por causa da existência do pecado. Amém? A existência do pecado, aqui vai abrir um parênteses enorme aqui, porque esse estudo sobre a existência do pecado é um outro tema, que no caso é hamartiologia, certo? Em grego, hamartia, portanto, hamartia é o oposto a soter. O pecado nos separa de Deus, é o seu significado. O pecado desarraiga-nos do meio em que devemos viver. Então aqui é só um outro termo que a gente vai entrar mais os meses para frente aí. A existência do pecado, o estudo sobre o pecado, se vocês quiserem até mesmo estudarem em casa, é a hamartiologia. E lá fala tudo sobre a existência do pecado, da onde o pecado veio, como foi criado o pecado, todos que pecaram e quais foram seus finais. Apesar que Paulo disse que o salário do pecado já é a morte. Então, temos em base aí de quem peca para onde é o seu salário. O estudo da soteriologia, para compreender em toda a sua plenitude, eu fui escrevendo aqui, irmãos, para acompanhar com vocês também, tá? Para compreendermos em toda a sua plenitude a salvação provida por Deus, devemos entender o que é o princípio fundamental do pecado, pois é do pecado que somos salvos. Então é aquilo que eu acabei de dizer a vocês. Nós temos que estudar a respeito da salvação. Existem pessoas que pregam, eles têm um conhecimento sobre a Bíblia e tudo mais. Só que, na verdade, aqui não é um conhecimento a respeito de histórias do que aconteceram, fatos do que aconteceu na Bíblia. Não.
aqui é sobre algo muito importante que todo cristão ele deveria saber. Todos que pregam deveriam saber. Todos que cantam deveriam saber sobre esse estudo. Então, para nós compreendermos a respeito da salvação, que é o princípio fundamental, devemos entender o que é o princípio fundamental do pecado, certo? Então, para que eu vou falar de salvação se não existe o pecado, certo? Então, é por isso que nós devemos estudar a respeito da salvação. Até aqui, tudo bem? E começamos agora a estudar a soteriologia. Aqui é uma terminologia, irmãos, que vai definir, que é uma definição corrente, vai dar na mesma aqui. A soteriologia é a disciplina da teologia sistemática, que se ocupa no estudo sobre origem, desenvolvimento, aspecto divino e humano e natureza da salvação. Então, a disciplina a soteriologia é a disciplina da teologia que se ocupa do estudo. Então nós vamos estudar sobre o desenvolvimento, aspecto divino e humano e a natureza da salvação em Cristo Jesus. Terminologia ainda no mesmo. Definimos a soteriologia como o capítulo da teologia que trata de como o homem se apropria da salvação adquirida por Cristo em seu favor. Então aqui, esse estudo é um capítulo da teologia. Quem aqui já vou falar da teologia aqui, certo? Ou seja, então, a soteriologia, ela é enquadrada dentro da teologia. Porém, é uma teologia sistemática. Ela estuda a respeito da salvação. E é o capítulo da teologia que trata de como o homem se apropria da salvação adquirida por Cristo em seu favor. Então, é um estudo que você estuda, certo? Que Cristo nos dá esse entendimento para nós compreendermos a respeito da salvação. Terminologia, ainda na terminologia, a definição etimológica também. O vocábulo soteriologia é um termo teológico composto por duas palavras gregas. Ou seja, soteriologia é um termo teológico composto por duas palavras gregas. E quais são essas palavras gregas? A palavra soteria. A palavra soteria significa salvação, cura, recuperação, redenção, remédio e bem-estar. Então, dentro da soteriologia, existe duas palavras gregas. A primeira palavra grega é soteria. E aí, que significa a salvação, cura, recuperação, redenção, remédio e bem-estar. Esses são o significado da primeira palavra grega, soteria. A segunda palavra, meus irmãos e irmãs, é logia. Logia, o seu significado é o primário. O seu significado primário é o estudo, tratado ou ensino, posto no sentido literal, tá? O significado primário é estudo, tratado. Então, logia significa estudo, certo? Então, existem duas palavras dentro da soteriologia. É uma palavra que no grego se divide em duas. Até aqui, me acompanham? Tudo certo? Então, beleza. Acabamos de dizer que é o estudo, ensino ou tratado acerca da salvação. Então, você pode anotar aí que o seu significado é sobre a salvação. Glória a Jesus. Pessoas que não estudam, é até um pouco meio chato, irmãos, a respeito desse texto, a respeito toda essa linhagem de estudo, hamartiologia, soteriologia,
teologia, escatologia, tanto de logia, irmão, mas é necessário, eu sempre falo nos estudos aqui, é necessário nós compreendermos a respeito disso. Porque o que é um homem de Deus sem um conhecimento sobre aquilo que Deus nos oferece? Certo? Então devemos conhecer muito e muito sobre a Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 1, por gentileza. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó. A minha Bíblia está muito atualizada, tá? Mas dá o mesmo resultado. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, ou desse mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando todos naqueles que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, merecedores da morte, ou destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Olha o versículo 5, irmãos, que é interessante. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Então, por que nós devemos estudar a respeito da salvação? Por causa do pecado. Porque o fundamento de Jesus vindo para a terra, aliás, a intenção de Jesus vir para a terra é libertar os pobres do pecado. Os pobres de espírito do pecado. E é o que Paulo ele está dizendo no capítulo 2, versículo 1. Ele deu vida a nós, quando nós estávamos mortos. No quê? No pecado. É igual o pregador, ele pregou ontem. Jesus, ele não veio nos oferecer somente uma vida terrena, somente carros e fama na terra. Não. Jesus veio nos oferecer salvação. E o pregador disse na mensagem ontem, Jesus dizendo, vem, me segue, que eu quero salvação para você. Então, a preocupação de Jesus é salvar a sua vida. Então é por isso que nós devemos estudar a respeito da salvação, certo? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é simples de se entender. As palavras é difícil, beleza, eu compreendo. As palavras para encaixar na memória e tal, é muita informação para uma mente aí que às vezes não tá tão aberta assim para entender, mas dá no mesmo resultado. É a mesma coisa de eu pegar essa palavra e começar a pregar para vocês. Certo? Porém, aqui nós estamos estudando com mais cautela. Então, a salvação, ela deriva-se do latim salvare ou salvar. Traduz saúde, ajuda, e é o termo hebraico Yeshua. Então, tudo se volta a Jesus, certo? Os ensinos aqui, ele é cristológico. Nós falamos aqui sobre cristologia. Cristologia é o quê? Sobre Cristo. Tá? Então, um fundamento do nosso ensino, da salvação, é para entendermos o porquê da salvação. Tá dando para entender, irmãos? Tá dando para compreender? Eu estou sendo o mais cauteloso possível aqui. Continua o seu significado. Significa a ação ou resultado de livramento, preservação de algum perigo ou enfermidade, subtendendo segurança, saúde e prosperidade. Então, é isso que Cristo nos oferece, salvação. Certo? E dentro dessa palavra salvação, existe todos esses tópicos, existem todas essas alegrias, livramento, preservação de algum perigo. Você vê que isso se encaixa na pessoa de Jesus, certo? Ele quer nos dar essa vida,
de levarmos para o céu. Essa é a sua vocação, essa é a sua vontade, dar-nos vida. Quem me ouve diz amém. Estão dando para compreender, irmãos? Alguma dúvida? Aquela dúvida lá, deu certo? Deu para compreender? Então aqui, irmão Osvaldo, sobre tudo isso, se baseia aqui, ó, deixa eu abrir a mente de vocês agora. Além dessas palavras, todas elas difíceis, se baseia na salvação de Jesus, certo? O fundamento de Jesus, porque ele veio à terra, porque ele veio nos salvar. Então é sobre isso que nós estamos estudando, sobre a salvação. Porque falando sobre salvação, Deus, ó, isso aqui é muito importante vocês guardarem. Deus, ele coloca um homem na terra para libertar o povo do Egito. Quando Moisés, ele salvou as filhas, fugiram a memória o nome do rei, quando ele salvou as meninas, quando ele está fugindo de Faraó, ele salva duas mulheres, quando ele estava apacentando, enfim, e quando ele, filha de Jetro, né? Bom de vir, viu, Marão? É isso aí, continua assim. Ele salva elas, e quando ele salva elas chegam na casa e falam assim com seu pai: um salvador nos salvou, certo? Um homem nos salvou. Então ela colocou Moisés como salvador delas. Então Deus, ele colocou Moisés em uma posição de salvar alguém, certo? Então no Velho Testamento, toda essa salvar, conservar do mal, ocorre, eu acredito que mais de 45 vezes na Escritura, no Velho Testamento, tá? No Velho Testamento. Então, salvação não se trata somente aqui nesse ponto de ir para o céu, mas no Velho Testamento se trata de Deus colocando o líder na terra e salvando o povo. Juízes, deu para entender? Juízes capítulo 6. Ah, tá, isso mesmo. Versículo 6, do capítulo 6, do livro de Juízes. Então, ali é alguém que Deus se posicionou. Olha, irmãos, presta atenção. Ali, a graça não havia se manifestado ainda, tá? Jesus não havia se manifestado, tal, porém, ele já trabalhava com o Pai. É os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Versículo 6 diz assim, ó. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria, ou por causa do povo dos midianitas, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, o versículo 7 diz assim, ó, então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé, que no caso é Deus, por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta, que lhes exortou assim, diz Yahvé, que no caso, o Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Versículo 11, no título aí de vocês, no versículo 11, está escrito assim, ó, alguma coisa relacionada ao anjo de Deus fala a Gideão? Tem algum? Isso, o anjo do Senhor e tudo mais. Tem um título aí, não tem? Então, é assim que a gente prega, viu, irmãos? A gente vê o título, então aqui, ó, o anjo de Deus fala a Gideão. Opa! Aqui quer dizer que o anjo está falando com o Gideão. Vamos ver o que o anjo está falando? Aí o versículo 11 diz assim, ó, o anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás ben Avier, Joás, filho de Abiezer, esses nomes tudo difíceis que tem na Bíblia. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos midianitas. Então ele estava ali para a sua sobrevivência, estava trabalhando. Versículo 12, então o anjo do Senhor, do Eterno, apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé está contigo, valente guerreiro. Então aqui, nós vemos que o anjo do Senhor chegou até Gideão, escolhendo ele para ser um líder, para libertar o povo da mão dos midianitas. Então, para o povo,
Gideão é alguém enviado por Deus. Eles não estão adorando a Gideão, mas é alguém ali que Deus impôs uma salvação, certo? Deus levantou alguém para nos salvar da mão dos midianitas. Embora eles só estavam naquela situação por causa das suas próprias mãos, né? Mas Deus viu o coração deles, rogaram a Deus, nós erramos contra o Senhor, e o Senhor enviou um profeta, ou levantou um homem, certo? Assim como Elias, Deus levantou Elias para salvar, Deus levantou Davi, Deus levantou, tudo isso é para uma salvação. Então aqui existe uma salvação no Velho Testamento, certo? O povo era salvo por Deus por intermédio de quem Deus colocava na frente da batalha. Amém? Capítulo 2, irmãos, versículo de número... Vamos a partir do versículo 1. Marlice, consegue ler para mim, por gentileza? Isso. 2 até o capítulo 1, versículo de número... Do 1 até o... Capítulo 2, perdão. Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo... Ixi, eu estou em Marcos aqui, mano. Não é possível. Versículo de número 5. Isso. Aí o profeta vem, muito obrigado pela sua participação, tá, irmã? Versículo 6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és o menor entre os príncipes da cidade de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então aqui, Jesus ele veio já para trazer a salvação da graça. Só que agora... não é salvação para libertar de uma outra terra, de outros povos, de outras nações. Não, aqui é salvação para nos salvar do pecado. Aleluia. Eu amo a Bíblia, irmão. E, irmão, você que é pregador, você pode usar até na sua mensagem. Eu particularmente, eu vou usar. Isso aqui vem agora na cabeça, irmão. Então, a função... Muito forte, irmão. A função de Jesus, Moisés não podia fazer, certo? Moisés libertou o povo. O que Jesus, no tempo presente em que lemos aqui agora, está prestes a fazer, ou tempo presente que nós estamos aqui no hoje, fez por nós, Elias não podia fazer. Por quê? Porque existia uma barreira. Salvação de um povo é diferente de salvação de um povo do pecado, certo? Deus dava uma oportunidade para o povo lá no passado. E aqui no presente, Deus ele dá a oportunidade do povo de ser condenado para o inferno. Está dando para entender? Então, a função de Jesus, Moisés não faz. A função de Jesus, Elias não faz. Até então... que quando perguntaram para João Batista, tu é Elias? Ele disse, não, eu só vim preparar, eu só vim aqui, sou João Batista, eu só vim preparar o caminho para ele. Arrependei-vos. Então, você vê que a mensagem de Cristo, ela é voltada para a salvação. Jesus nunca curou alguém e disse, está curada. Não, e Jesus ele curava as pessoas e dizia, está curada a tua fé te salvou. Então não foi só uma cura. As pessoas seguiam a Jesus, certo? Para uma salvação. Que as pessoas acreditavam que Jesus era capaz de salvar assim como foi. Então aqui nós estamos no tempo
da graça. Graças a Deus por isso. Porque por natureza nós somos merecedores todos os dias de nem de acordar. Mas Romanos fica no Novo Testamento, fica depois de Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 8, versículo 18. Versículo 1. E nós já vamos caminhando para o final. Amém? Versículo 18 do capítulo 8 do livro de Romanos. Fernanda, consegue ler para a gente, por gentileza? Versículo 19, por favor. Deus abençoe pela sua participação. Aí o versículo 20 entra assim, ó. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmão. Versículo de número 22. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo, porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperarmos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Então aqui Paulo está falando da salvação. Certo? Ele está falando sobre a salvação. Ele não está dizendo os sofrimentos atuais, que a luta que você está passando hoje, amanhã é dia de vitória, amanhã é dia de glória. Não, ele está falando sobre uma guerra entre a sua carne e entre o seu espírito. E quem você está, quem nós estamos alimentando para uma salvação? Então aqui no texto nós estamos compreendendo que a salvação ela é enquadrada em toda a Bíblia Sagrada. Em todo o texto do Novo Testamento também. Dos seus 39 do Velho, dos seus 39 livros e dos seus 27 livros do Novo Testamento. E Paulo está dizendo, os nossos sofrimentos atuais, ele está dizendo, todas as nossas renúncias, todos os nossos desejos carnais, tudo que nós sofremos por Jesus aqui na terra, não pode ser comparado com para onde ele vai nos levar. Para onde ele vai nos levar? Uma salvação. Então aqui é sobre salvação. Ele veio para nos libertar, para nos salvar. E é isso que a soteriologia ela nos ensina, que o estudo sobre a salvação nos ensina. Amém? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, dou-lhe cinco. Alguém tem dúvida a respeito da salvação? Juan, eu sou pastor e eu creio na salvação da minha filha, porém ela não vai para a igreja. O problema é dela, a salvação ela é individual. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É lindo isso aí. Mas desde quando a sua casa está enquadrada com a palavra? Então por isso que você tem que orar pela libertação da sua casa.
Quando nós dizemos eu e a minha casa, é tão gratificante falar isso, mas infelizmente a casa, na verdade, felizmente, né? A casa tem que estar enquadrada na palavra de Deus. Certo? A salvação é individual. Ah, mas o meu irmão, meus irmãos podem dizer, meu irmão Juan, ele se gabando, não, mas já se gabando, vive no monte, ora, não sei o que tem, só vê ele orando e tal, eu tô salvo, tá nada. Então, é sobre isso. Amém, irmãos? Fiquem de pé.